presidente Lula sancionou, com 2 vetos, a lei orçamentária anual de 2025, aqui mencionada pela doutora Mônica Rosenberg. O primeiro veto foi de 40.200.000 reais, que fortuna, hein? Para um PIB de 1,6 trilhão de dólares, veto de 40.200.000 reais ao Ministério de Transportes, e se refere a mudanças feitas pelo Congresso que colocavam dinheiro em obras com locais específicos, usando despesas discricionárias do Poder Executivo. Acho que alguma coisa mais técnica, né? O presidente vetou ainda 2.970 bilhões de reais em despesas financeiras do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que seriam destinados a financiamentos com retorno. Com a sanção do orçamento, o governo confirmou o pagamento do reajuste nos salários dos servidores para o dia 2 de maio. Também serão pagos valores retroativos aos últimos meses. Leandro Ferreira, qual a sua observação? Quais os prós e os contras deste orçamento? Parece que a lei orçamentária mantém alta despesa para emendas parlamentares e outras despesas que não são prioridade. Como você avalia o orçamento e devemos ter, pelo menos zerar o déficit fiscal do período? Capês, esse assunto é importante, mas é também importante que a gente não fique aqui apenas tocando as trombetas do apocalipse, né? De fato, teve lá as emendas parlamentares na casa de 50 bi, né? Algo que o Congresso tem, cada vez que o governo ou o STF fecha numa porta, eles vão e abrem outra, né? Teve coisas do tipo ter que lidar com esse tamanho, esse porte de juros. Cada ponto percentual na taxa de juros significa 54 bilhões de reais de dívida a mais para o governo, né? Mas teve essa notícia que você está tocando aí no final da sua fala, que é um superávit previsto de 14 bilhões de reais. Pode não parecer muito dinheiro, mas 14 bilhões de reais em comparação com o ano passado, em que tivemos um déficit próximo de 20 bi, com o ano anterior, que tivemos um déficit para pagar a herança maldita deixada pela administração anterior de 200 bilhões, né? Certamente mostra uma evolução, porque a gente tem que assistir a isso como se fosse um filme e não olhar para um álbum de fotografias, né? E no filme a gente está vendo o déficit do Brasil se reduzindo e agora a gente vai ver um aumento pela primeira vez desde há muito tempo, sem nenhum tipo de manobra fiscal evasiva, como no caso do Paulo Guedes com os dividendos da Petrobras. A gente vai ver 14 bilhões de superávit, se tudo der certo, até o final do ano. Uma ressalva, viu, Capês? Bastante importante, né? É que até recentemente, até o último dia 20 de março, não tinha sido votado o orçamento, né? E diferente dos Estados Unidos, que não vota o orçamento, tudo para, né? Professor deixa de receber, policial deixa de receber, né? A administração pública é obrigada a suspender o salário dos servidores públicos das áreas meio, né? No Brasil, a gente tem uma legislação que diz o seguinte: se não votar o orçamento até 31 de dezembro, só pode funcionar no ano seguinte com aquilo que estava previsto no orçamento enviado pelo Executivo, né? Só que dividido por 18 a cada mês, né? Então, ao invés de a gente fazer uma conta de ter um orçamento para 12 meses, é como se tivesse um orçamento de 18 meses, e aí nesses meses, janeiro, fevereiro e março, o governo funcionou só com 18avos por mês de orçamento, o que significa que muita coisa ficou paralisada. Vai ser bem importante agora tirar o atraso, né, e dar conta do recado da economia brasileira. Uma boa explicação, com um pouquinho de economia, peço desculpas. Quando eu vou no juridiquês também, eu peço desculpas. Mônica Rosenberg, mas o que ficou aqui, a fala do Leandro, é de que nós temos que acompanhar isso como se fosse um filme e não uma fotografia num determinado momento. Se fosse um filme, você diria que é o Titanic, o Destino do Poseidon ou Inferno na Torre? Por favor. Acho que é mais Inferno da Torre. Realmente é um filme de horror, de terror, ou talvez um daqueles filmes da Disney, né? Ou aquele filme de 1979, Apocalipse Now, também é um bom filme. Não, porque esse tem guerra. A trombeta. Voltando. Não, mas não é. É mais assim, o filme Bambi.
sabe? Tudo muito lindo, nós temos sem nenhuma alusão a nada, gente, porque todos na floresta muito felizes. O orçamento é uma peça de ficção, tanto que só foi aprovado no dia 20 de março. E tudo bem, segue com 1/18, ou seja o que for, mas segue porque nós sabemos que o orçamento está lá para ser descumprido. O Leandro falou muito bem, se tudo der certo. Se tudo der certo e se ele for cumprido. Porque nós vamos ver quantas vezes durante o ano a gente aqui no Linha avisando, foram liberados mais X bilhões em emendas para conseguir a votação. Nós sabemos que é isso que acontece. Então o governo aprova um orçamento e conforme o tempo vai passando, todo mundo vai fazendo diferente do que estava escrito ali. Então tá mais talvez para a escolinha do professor Raimundo, onde ninguém sabe o que está acontecendo e acaba ficando uma baderna. Nós temos uma coisa no Brasil que se chama vinculação de despesas, que é muito problemático, porque você acaba tendo um orçamento que já chega todo amarrado. E aí você não consegue fazer projetos interessantes, você não consegue ter uma boa gestão, e enquanto houver corrupção no Brasil, que continua essa sim desenfreada, muito diferente da inflação, é impossível acreditar que esse orçamento vai chegar onde precisa chegar e resolver o problema do brasileiro. Pois é, não que a gente queira soar a trombeta do apocalipse, mas corrupção, impunidade, desperdício, desorganização, descontinuidade administrativa. Desinteresse. Porque um governo quer desfazer o que o outro fez, dinheiro gasto com narrativas e pouca praticidade. Meu querido Rodolfo Maris, se nós estamos quase no último lugar no ranking da matemática, não está na hora da gente aprender a fazer conta e parar de ficar só discutindo bobagem? Exatamente, Capês, está na hora. E só de informação, o programa Bolsa Família terá 158 bilhões. Eu esperava que a professora Mônica Rosenberg falasse sobre o Bolsa, que é ela que me perguntou e me trouxe essa informação antes de começar o programa. Eu acho válido a gente falar, porque é o Estado sempre favorecendo, é o Estado sempre sendo o pai, né, o patriarca dessas pessoas. Nós não temos uma política para empregar essas pessoas, nós temos uma política de educação, para fazer um curso. Outro dia o Felipe Monteiro falou algo aqui que é muito válido, e eu posso repetir, que o Brasil não é um país industrial. Falta para o país esse tipo de emprego, esse tipo de trabalho, esse tipo de investimento, como já foi algumas vezes. Perdão, Rodolfo. Não, tranquilo. Falta mais investimento para esses setores, na verdade. Então, ter 158 bilhões destinados ao Bolsa Família, enquanto isso nós não vemos, de um outro lado, uma solução para que essas pessoas possam trabalhar de verdade, sendo que nós temos um número significativo ainda de desempregados no país, quase que é um tapa na cara, sinceramente. Rodolfo Maris, mas eu sou obrigado a colocar agora o que eu falei para o Felipe Monteiro quando ele disse isso, na frente dele. Sim. Como é que você vai reindustrializar o país com uma taxa de 15% que inspira as empresas a aplicar na renda fixa e deixar o dinheiro rendendo enquanto o empresário dorme, em vez de arriscar num país que tem inflação, que tem insegurança jurídica, que tem instabilidade política e que tem imprevisibilidade. É por isso que eu digo... Eu quero agora o comentário do Leandro Ferreira. Só fazer um adendo. Enquanto nós... Por favor. Então, você faz o adendo, claro. Depois eu quero ouvir o Leandro Ferreira. 10 segundos. Enquanto nós continuarmos com esse déficit fiscal, com essa política meramente assistencialista, ninguém é contra um programa de transferência de renda, sim, mas uma transferência de renda definitiva e não algo transitório, em que deve ser um momento de ajuda para a pessoa até que ela consiga caminhar com as próprias pernas, nós continuaremos gastando mais do que arrecadamos. Sim, e vai chegar um momento na curva de Laffer que as empresas, o contribuinte não consegue mais pagar. Quero o seu adendo. Sim, e depois o comentário do Leandro Ferreira. Rapidamente, você foi correto, Capês, mas quando eu falo que falta o país ser industrializado, é justamente essa política de começar a pensar nisso, de começar a mudar essa política para que a gente se torne uma potência, porque nós temos capacidade para isso. Mas diante de tudo isso que você falou, você está coberto de razão. Mas eu sinto falta de uma política mais específica, tendo a vontade de fazer do país o país com mais indústrias. Leandro Ferreira, você agora virou presidente do Brasil. E você já montou o seu ministério e você vai montar uma linha para recuperar o crescimento econômico do país e retomar a industrialização. Presidente, o que você faria?
primeiro dia é aumentar o Bolsa Família para muito mais do que esses 158 bilhões que o Rodolfo está Meu Deus, ele quer quebrar o país. Pode pegar 50 Já, bi. não votem nele para presidente, por favor. Pode usar os 50 bi das emendas. E os 40 bi da Lei Rouanet. Vamos fazer o seguinte... Primeiro, você não deixou implementar... Eu quero ouvir você rapidamente, porque nós temos um avião de pequeno porte, acabou de cair nos Estados Unidos. Mas, rapidamente, Leandro, só fecha o comentário para você não ficar sem a resposta. Defendo, sim, o aumento do Bolsa Família. O governo diminuiu o Bolsa Família do ano passado para esse, Rodolfo, nesse orçamento. E eu acho que foi um erro, vai se provar como erro. Tinha que ter dado aumento para os benefícios, tinha que aumentar os R$600 para muito mais do que isso, incluir mais gente. Agora, se me perguntarem em maiores detalhes, o que eu acho é que precisa urgentemente ter um pacto para que a gente tenha, sim, uma reindustrialização do Brasil, baixando a taxa de juros. Muito bem. O trabalhador costuma dizer o seguinte, há duas realidades no mundo, a beleza do universo e o boleto que chega no fim do mês. Esse não é um problema do governo, não é ele que paga.